Olá a todos que acompanham o Curadoria ILST. Eu sou Daniel Fuentes e eu estou aqui para abrir essa conversa nesse novo episódio do programa Tentáculos. Antes de passar a bola para o Musa, para ele contar com quem que a gente vai bater esse papo hoje, eu queria fazer aquele jabá tradicional, pedir para todo mundo se inscrever no canal do YouTube do Curadoria ILST. Para a gente isso é muito importante. Clicar no sininho, porque isso garante que vocês vão ficar sabendo de toda a programação que diariamente vai para o ar no Curadoria, e comentar nesse vídeo, fazendo sugestões, comentários, mandando beijos de amor, tudo. A gente quer saber o que vocês querem, que a gente trate aqui no Tentáculos e em toda a programação do Curadoria ILST. Então, Musa, hoje o nosso assunto é audiolivros, é isso? Conta pra gente. Audiolivros, isso mesmo. Audiolivros, especificamente o Toca Livros, né, e o Clube Digital do Toca Livros de Leitura, Clube de Leitura Digital do Toca Livros. Nós estamos aqui hoje com o Clayton Heringer, que é produtor artístico do Toca Livros, e com o Marcelo Azevedo, que é o cofundador do Clube Digital de Leituras do Toca Livros. A gente vai falar um pouco desse negócio, que é um negócio que não é exatamente novo, mas que é diferente do que a gente está acostumado aqui. Acho que a primeira conversa aqui é para a gente entender que negócio é esse, como que o Toca Livros, o audiolivro, que negócio que é esse, que tamanho que ele tem no Brasil, que tamanho que ele tem lá fora, e como que isso está se encaixando nesse momento de distanciamento social imposto pelo corona. Conta um pouquinho aí, acho que vamos começar aí com o Clayton. Clayton, conta aí pra gente do Toca Livros, o que fez vocês se embrenharem nesse negócio. Olá a todos, aí eu sou o Clayton, como falou, eu sou produtor artístico aqui da Toca Livros. A Toca Livros ela já está indo para o seu 6º ano aí de carreira, né? Posso assim dizer. O audiolivro, como você falou, já não é uma coisa nova, ela existe desde que se uniu a fonografia, né? A invenção da fonografia, e teve alguém ali para o que é o audiolivro. Ele sempre esteve ao lado do que é a radiodifusão, a fonografia, a transmissão, mas a gente falar do mercado mais fechado aí, que é o mercado que há 30, 40 anos nos Estados Unidos que sempre existiu, né? Ou na Europa, através tanto da fita cassete, depois para os CDs e agora para os aplicativos, né? Aqui no Brasil teve algumas tentativas, assim, de produção de audiolivros, que tentaram há 20 anos atrás, pela mídia do CD, mas nunca houve um espaço de grandes consumidores nesse ramo. Agora, com o aplicativo, talvez seja mais fácil, porque o aplicativo te dá a chance de você abrir o leque de possibilidades e o audiolivro chegar em qualquer canto do país, né? Não precisa comercializar, não precisa mandar o CD para lá e para cá. E a Toca Livros é pioneira nesse formato de fazer audiolivro, porque a gente resolveu, mais do que investir na tecnologia, investir no conhecimento literário, no conhecimento de curadoria de títulos, né? É isso que a gente faz. A gente quer entender tanto a língua portuguesa ou a língua brasileira, vamos falar assim, mais do que a portuguesa, para a gente poder se entender dentro desse país, desses Brasis que a gente vive, entender sua população, a sua sociedade, e fazer o audiolivro que seja comunicado com esse povo, com sua diversidade cultural. Porque das diversas tentativas que houveram aqui no decorrer da história do audiolivro no Brasil, se investia muito em tecnologia, muito em produção, e dessa curadoria essencial, que é o entendimento do texto, da obra, de como produzir e de como o consumo desse ouvinte brasileiro. E isso a Toca Livros tem sido pioneira aí nesse ramo, né? A história você falou aí uma coisa que eu não tinha nem me atentado,
Mas os disquinhos, né? Quando eu era criança, não sei, vocês são todos muito mais jovens, mas quando eu era criança tinha o disquinho, né? Eu via o polegar, pequeno polegar no disquinho. Agora estão reeditando isso até, né? Eu ouvia muitos livros, enfim, infantis quando eu era pequeno, não era antes do CD, era fita cassete. Eu lembro que eu tinha fitinha cassete do Simbal, Marinheiro, várias dessas histórias infantis, lembro de vários. Muitas narradas pelo Silvio Santos. De Oz. Eu lembro. Eu lembro até hoje, agora que vocês falando, eu lembrei do começo da que eu mais ouvia, que era o Mágico de Oz, que era Doroti, seu cachorrinho, Totó. Eu tenho o som disso sendo dito até hoje na minha memória. O que a gente tinha aí na história do Brasil nessa época são duas coisas bem interessantes, que a gente ou tem a lembrança de memória, que são esses audiolivros mais compactados. Então, o disquinho, ele é muito pequeno, ele tinha 15. Tinha disquinho também, é verdade. Colorido, alguns narrados pelo Silvio Santos, né? Aí você andando. Mas, de uma certa forma, a gente tem isso, ou a gente tem um conceito da Bíblia pelo Cid Moreira, que era aquele leque de caramaço de CDs que você recebia, que ele começou com Salmos, e depois ele falou, não, se eu conseguir os Salmos, eu vou para a Bíblia toda. mas aí a gente, apesar disso, a gente entendeu que nas tentativas de fazer audiolivro, a gente entendeu que o que mais pegava do afastamento do áudio para o público era o entendimento sociocultural mesmo, né? Não é só chegar, colocar um narrador no estúdio e gravar que está tudo bem, né? Vamos imitar um padrão norte-americano porque eles parecem que lê tudo flat. Não, a gente, na realidade, começava a distanciar o público do gosto de ouvir audiolivro, né? Que é o que não tem como. A gente tem uma margem grande de leitores, ao mesmo tempo a gente tem uma margem maior ainda de pessoas que não têm contato com a literatura, com o livro, com o conhecimento, e tem um jeito especial de absorver. Então, a gente tem um olhar muito mais cuidadoso com essa parte, né? Até isso eu tenho muita curiosidade, Musa. Não sei nem se eu estou avançando um pouco no cronograma de perguntas, mas qualquer coisa a gente volta. Acho que a gente pode fazer esse vai e vem um pouco. Eu tenho muita curiosidade sobre esse processo de produção do audiolivro, né? E a escolha dos atores, a escolha da música de fundo, né? Eu estava ouvindo alguns no site de vocês, e tem a coisa da música de fundo, o tom, o tipo de direção desses atores, né? Porque não é uma leitura dramática, né? É uma outra coisa, é uma outra direção, né? Eu queria entender o que é. Também não é uma coisa fria, né? Acho que era isso que você estava falando também, Cleiton, né? Que até achei interessante isso, né? Que o brasileiro é mais pessoal, né? Então não pode ser essa coisa simples, fria. E também não pode ser dramática. Vocês ficaram no... A gente encontrou o meio termo aí, porque a gente precisa entender a relação cultural. Quando eu falo de relação cultural, é isso, né? O nosso sangue ibérico, o nosso sangue italiano, o nosso sangue africano, o nosso sangue de povos de nações originais. Todos têm um vertente muito próximo da oralidade do que da escrita, né? E isso é o que acompanha a gente dentro dessa trajetória do ouvir. Quando eu pego um livro, vou dar um exemplo da Clarice, acho que é o melhor exemplo que eu tenho, porque Clarice não é uma leitura fácil. A gente pegou Clarice, a gente absorveu, eu li Clarice, e a escolha do narrador foi exatamente isso, um narrador que tivesse inteligência, não para impor dentro da construção do personagem aquilo que foram atrizes, né? Atrizes que não imponham a sua forma de fazer, mas de buscar o entendimento dessa linguagem clariciana. Então, cada livro, houve uma pesquisa muito profunda, né? Agora, por exemplo, e um acordo com a editora também para não passar desse limite. Há exemplo, por exemplo, do Macunaíma, do Mário de Andrade, que é um livro que a gente tem muito carinho aqui. A gente foi um pouquinho além. A gente fez toda uma pesquisa sobre o que é o Mário de Andrade, toda a musicologia de pesquisa dele, Então, quando você ouve Macunaíma, você já ouve na ideia do que é o Macunaíma, que é uma rapsódia.
foi um passarinho que contou para alguém que está contando a história do Macunaíma. Então, a gente fez uma rapisódia, é um cara sempre contando. Eu não uso ele fazendo outros personagens, é ele fazendo outros personagens, porque é uma rapisódia. E aproveitei a musicalidade do Macunaíma, do Mário de Andrade, e taquei lá dentro do livro. Então, o livro já começa com um ludum, que é uma própria composição do Mário de Andrade. Então, isso dá margem, inclusive, para você, aquilo tudo que é discutido dentro de uma sala de aula, a musicalidade do Mário de Andrade, os modernistas, blá, 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 eu consegui resumir dentro do audiolivro de uma forma sonora. E para Clarice, a gente foi atrás do entendimento, onde a pessoa consegue ouvir, entende o que está acontecendo, se emociona com a ação, mas, acima de tudo, ela pode fazer uma própria descoberta também. Porque então, a atriz, ela não dramatiza, ela entende. Então, é um trabalho diferente, né? Cada livro vai pedir um tipo de direção, um tipo de escolha, um tipo de caminho. É insano, para te falar a verdade. Acho que um exemplo que eu posso pegar, que eu tenho muito vontade de fazer, é o Caderno Rosa de Lori Lamb. Eu posso estar falando o título errado. Não, tá certinho. Não, tá certo, né? É um diário, a vista do diário de uma garota. Eu não vou trazer nenhuma garota para ler aquilo, eu preciso de uma atriz adulta, tanto para assinar o contrato, né? Mas e uma que também não faça o tipo de menininha, né? Eu preciso ter um entendimento, por exemplo, se eu fosse fazer esse audiolivro, que é meu sonho de consumo, fazer uma espécie de releitura, como aquela atriz fez no teatro e naquele curta-metragem, que eu esqueci o nome dela. A Yara Janra. Yara. Eu, na dúvida, eu pegava a Yara logo de vez, ligava para ela, que eu tenho contato dela. A Yara é expert na Lori, né? Na Lori. E faria essa coisa. Nas poesias da Hill, eu pegaria, inclusive, a visão de uma mulher madura em certos momentos, né? Porque ela divide lá a trajetória dela. Mas isso é para dizer que a gente tem aqui um olhar sempre muito insano para qualquer livro. E quando eu falo insano é porque é isso, assim, gente, tudo bem, um livro mais leve, é apenas um conto do Guimarães. Não, um conto do Guimarães leva um mês para a gente poder... E vocês trabalham com múltiplos atores ou um ator lê o texto todo? Depende. A gente fez o Guerra dos Tronos, por exemplo, que deu 37 horas de produto final, foram 30 narradores. Tá. 30, porque é isso, assim, quem é o público? É o brasileiro, ele não está acostumado com aquelas palavras em inglês, aqueles nomes difíceis que só odiavam. E a gente fez o quê? A gente colocou 30 narradores para fazer vários timbres diferentes de voz, para que o ouvinte ele conseguisse se situar dentro da narrativa. Os diferentes personagens. Né? Diferente. Isso é uma coisa. Na Clarice, eu não usei vários personagens, vários narradores. A gente foi para o entendimento, então você ouve a personagem sem fazer tipo, e você sabe que é um homem por causa do entendimento. Aí depende muito do que o livro necessita. Entendi, né? entendi. E como negócio, puxando um pouco o assunto, então, de volta para a coisa do negócio, até Marcelo aproveita também e já fala do clube de leitura, que é o braço social, né, do Toca Livros. Isso. Como é que esse negócio como um todo, audiolivro, está se comportando no meio dessa obrigatoriedade de você ficar em casa, de você não poder ir numa livraria comprar um livro, você pode baixar um e-book, mas o audiolivro também é uma alternativa. Isso está tendo um impacto positivo no negócio? Como que é? Tá sim. Você sabe que há alguns anos atrás, quando a gente começou esse trabalho, quando eu comecei esse trabalho com a Toca Livros, falar sobre audiolivro era uma maluquice, assim, porque as pessoas falaram, cara, audiolivro não vingou, não vai vingar no Brasil, né? E a gente falava, não, a gente acredita nesse modelo, a gente vai continuar trabalhando com isso. E aí, alguns tempos atrás, a gente começa a ver a Rede Globo fazendo propaganda de podcast, né, que é uma pílula de conhecimento ali, trazendo esse áudio de volta e ganhando vida. O cara começou a entender que enquanto ele está no trânsito, no carro, dirigindo, ele pode estar ouvindo um conteúdo legal, direcionado para o que ele quer, né? Então, esse movimento da pandemia e da quarentena, ele veio com uma força muito grande para todo o mundo, literalmente o mundo inteiro está
hoje dentro de casa, e isso trouxeram algumas oportunidades também. No caso do audiolivro, as pessoas estão mais atentas para terem novas experiências, né? Então, igual a gente estava comentando aqui, eu acho que todo mundo hoje que trabalha no corporativo, ou mesmo até os alunos, né, quando a gente vê esse novo esquema do digital, tem uma pessoa falando e está todo mundo com o mudo ligado. Então, a gente está reaprendendo a ouvir, né? O ouvir está passando a ter um novo significado. E aí, especificamente, falando sobre esse projeto social da Toca Livros, há 3 anos atrás, a gente estava se perguntando qual que era o nosso caminho com esse foco social, o que a gente queria levar para a sociedade. Então, o principal ponto que a gente trouxe foi exatamente como missão democratizar o acesso à leitura. A gente sabe que no Brasil a quantidade de livros lidos ou ouvidos por pessoa é super baixo e a gente quer democratizar esse acesso. Então, ao lado disso, tem uma plataforma com audiolivros gratuitos, né? Então, aí nasceu o nosso projeto. Além dos audiolivros gratuitos, poder oferecer um clube de leitura, um espaço para que a gente pudesse falar sobre essas obras, né? Então, nosso carro-chefe é O Pequeno Príncipe, que é um livro que tem uma narrativa que conversa com todas as idades. O Fábio Porchat foi o nosso primeiro embaixador, o primeiro cara que comprou, né, esse projeto, essa causa com a gente. E hoje a gente está num processo muito lindo, porque agora em janeiro a gente fechou uma parceria com o metrô aqui de São Paulo. Vocês já pegaram o metrô, você vê que lá está todo mundo conectado com o celular. Uhum. Mas a pessoa está ali no WhatsApp, na rede social, enfim, fazendo 1000 coisas. E esse período que ela está dentro do transporte público, que seja de 1 hora, a gente ficava com aquela coisa na cabeça, se o cara tiver nesse tempo escutando um audiolivro ou aproveitando para ter acesso a esse conhecimento, o quanto a gente pode transformar na sociedade, né? E o metrô abraçou essa causa com a gente. Então, a cada mês a gente tem a escolha de um tema, de um audiolivro e de uma ação cultural, né? Então, a gente já trouxe O Pequeno Príncipe, a gente teve Macunaíma, no mês de março a gente homenageou as mulheres e trouxemos a Clarice Lispector. Então, isso vai dando. Quando você disse que vocês trouxeram, como é que é essa relação com o metrô? Qual é a ação que vocês realizam com eles? Então, a gente são várias mobilizações para a gente conseguir fazer esse tipo de ação social. Primeiro, o metrô, que ele entrou como um grande parceiro, então ele divulga todos os meses essa campanha direcionando um audiolivro gratuito para os usuários do metrô. A partir disso, a gente precisa de uma parceria com a editora, por conta de direitos autorais. Claro. Então, a gente tem esse acesso muito bom com as editoras que acreditam nessa causa, até porque a gente também está oferecendo para esse público a oportunidade de experimentar algo que, às vezes, a pessoa nunca ouviu, né? Uhum. Uma narrativa por audiolivro. E uma ação cultural, porque até então a gente estava levando dentro do metrô uma peça de teatro, uma intervenção cultural, de Clarice Lispector, por exemplo. Na Praça da Sé, nós colocamos 3 atrizes como Clarice Lispector. No metrô. No metrô Sé, exatamente. No metrô Sé. Isso. E elas liam cartas, né, tipo místicas, assim, todo mundo achava que eram cartas de tarô, e eram cartas com trechos de Clarice Lispector. E a resposta das pessoas saindo daquele movimento era muito linda, assim, do tipo, realmente a gente sabe que tem um impacto, né, a literatura na vida dessas pessoas. Que legal. E isso aí no mundo real, né? Quer dizer, agora vocês não conseguem fazer essas intervenções no metrô, ou ainda dá para fazer, porque o metrô está aberto, está funcionando. Isso ainda rola, ainda mantém um distanciamento? Como que vocês estão lidando com isso agora, né? Então, o negócio é se reinventar, né? Além do metrô, por exemplo, acho que a melhor caso que eu posso contar aqui para vocês é do ICR, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, do ICACI. É um local que faz tratamento com crianças e adolescentes que têm doenças raras, né? Tá. E a gente ia começar um trabalho com eles, com audiolivros. Então, a gente tinha uma atriz que ia até uma área que as crianças estão fazendo tratamento. Você precisa fazer um esquenta, né? Antes de você colocar o audiolivro. Uhum. E aí, bem na segunda-feira que a gente ia começar o trabalho, todos
os voluntários foram bloqueados, ou seja, a gente não podia mais entrar dentro do hospital. E isso para a gente foi muito delicado, porque a gente já estava envolvido com o projeto e a gente sabia o quanto isso ia impactar na vida, porque as crianças que ficam fazendo diálise e hemodiálise durante 4, 5 horas por dia, todos os dias, e muitas vezes sem ter o que fazer, né? Então, se você leva uma história de um herói, de vitória, de conquista, a gente sabe que isso ajuda até no tratamento. E com essa história toda, o que a gente fez? Ao invés da gente entrar, né, lá com uma atriz fisicamente, a gente trouxe tudo para o digital. A gente voltou para casa, juntou o Cleiton e todo o time que está trabalhando com esse projeto lá do ICR, e a gente gravou vídeo. Então, hoje, por exemplo, a gente está para implementar esse novo modelo, que a gente tem um vídeo de gravação primeiro, para poder instigar a criança a querer ouvir essa história. A mãe e a acompanhante virou uma multiplicadora, porque ela que vai aplicar isso na criança, né? Ela escuta o audiolivro. E no final a gente tem uma terceira atividade, que é o clubinho de leitura. Qual personagem essa criança gostou mais? Para ela fazer um desenho e compartilhar nas nossas redes sociais. Então, qual foi o impacto disso, né? Antes a gente ia poder atender, sei lá, 30 crianças, né, por período. Hoje, a partir disso, trazendo isso para o digital, a gente vai poder atender 600 crianças dos 2 hospitais, fora as mães, fora o corpo médico. Então, é um projeto piloto que a gente está vendo que muitas vezes a dificuldade, ela traz uma grande oportunidade. Então, é nisso que a gente está trabalhando. E acho que Marcelo ou Cleiton, enfim, quem vocês preferirem. Um gargalo que é super significativo, acho que no universo da cultura como um todo, né, é o gargalo da distribuição. Né? E a distribuição é um assunto muito importante na história da distribuição das obras da Hilda. Né? Então, antes da Hilda assinar com uma grande editora e tal, as pessoas achavam que ela era muito difícil e tal, e na verdade, não estou dizendo que a Hilda é uma literatura fácil, mas a maior dificuldade era chegar ao livro. Né? A minha mãe, ela sempre conta uma história que um dia isso nos anos 70, ela foi num cabeleireiro em São Paulo, e aí ela estava lá cortando o cabelo, olhou para o lado, a pessoa estava, isso nos anos 80, não é 70 não, a pessoa ao lado estava lendo o Túnel de Móveis de Ti, a edição original, que é uma edição pequenininha, amarelinha e tal. Ela bateu o olho, reconheceu e falou, olhou para a pessoa e falou, você é amigo da Hilda, né? E ele falou, sou. Porque era a única forma de você chegar e ter um livro na mão, era ser amigo da Hilda e ela te dar. Né? Então, isso começa a mudar no caso da Hilda quando ela chega numa editora grande e tal, exatamente para a capacidade de distribuir, né? Então, eu queria saber como que vocês pensam o assunto, como funciona a distribuição, ou melhor, como funcionava, como funciona agora, pós-pandemia, nesse novo mundo maluco que a gente está vivendo, e como que vocês imaginam essa questão da distribuição. Eu sei que vocês têm uma plataforma própria, né? Eu fiquei, quando eu entendi isso, eu fiquei muito curioso de entender o porquê, do ponto de vista do negócio, escolher ter uma plataforma própria e não enveredar pelas gigantes que já existem, por exemplo, sei lá, Spotify, o próprio YouTube, etc, etc. A gente tem umas questões, por exemplo, o Spotify, apesar de ser um mecanismo digital, aí eu escuto, eu uso, para música, ele tem um déficit para audiolivro, né? Por exemplo, o nosso aplicativo, você está ouvindo, você para, vai fazer outra coisa, quando você voltar, ele vai parar, ele vai começar do ponto que você parou. Tá. Né? Ele tem uma marcação de página, você pode fazer marcações, né, para fazer a própria anotação numa área que você fez, e a gente até faz distribuição, a gente distribui para o Google Play, e tem mais 13 a 16, agora eu não vou lembrar o número exato, de operadoras, né, a gente trabalha com a Claro, e tem outros lugares que a gente distribuiu esses audiolivros, né? Mas o que acontece é que atrás de uma grande operadora há negociação, né? E quando ela vem, ela é muito grande, ela quer ditar uma regra comercial que não é muito ainda entendível pelas editoras, que
precisa de uma linha de frente para que a gente possa beneficiar a produção que não é barata, os royalties das editoras que não são baratos. Então, a gente tenta até fazer a distribuição com essas grandes, mas ainda é um negócio que eles precisam aceitar alguns acordos do lado de cá, senão a gente fica engolido pelas essas grandes que não são muito, não são positivos. Então, a Toca Livros tem um próprio aplicativo, a gente tenta melhorar cada vez mais o aplicativo, tem a questão da biblioteca digital, que é bem importante, que aí você tem para essas ações sociais e tudo mais, né? Eu queria até falar, vocês falaram da Hilda, sobre essa coisa de ela ser inacessível. Eu tive o prazer de fazer 2 peças dela, que é o Rato em Cima do Muro e o Enquanto Se Vai Morrer, né? Eu liguei para ela, convidando ela para assistir uma dessas peças, e é engraçado porque isso em 2001, né? Ela falece em 2004, se eu não me engano, né? Foi 2001. Aí quando eu ligo para ela, e falaram exatamente isso: olha, é uma pessoa super difícil, ela não vai te atender. E não, ela era facílima, era isso, era chegar lá e bater um papo. Então, quando eu liguei, ela falou, ela é engraçadíssima, falou: finalmente vão montar uma peça boa, que bom, né? Então ela só não pôde vir porque ela estava meio adoentada, mas eu fiquei bem feliz. Então, essa sensação, né, de qualidade, quando a gente termina o áudio, é em relação também a esses players, né? A gente tem um acordo com o Google Play que não pode disponibilizar um MP3, por exemplo, né? Eles têm que ouvir no próprio aplicativo, senão você gera uma pirataria que, uma vez na internet, perdeu. Nunca mais. E o YouTube tem essa coisa também, uma vez no YouTube, e o nosso aplicativo tem uma série de criptografias para você ouvir no próprio aplicativo, que inclusive ajuda na facilitação de negociação com as editoras, que tem muito medo da pirataria, que já perderam muito com a pirataria. Claro. Né? Não, inviabiliza o negócio no florescimento, né? E até falando um pouquinho dessa distribuição para o caso do projeto social, a gente trabalha muito por parceria, né? Então, hoje, por exemplo, se você tem um livro, você consegue acesso para uma pessoa, por empréstimo. Agora, um audiolivro, esse audiolivro pode ser emprestado para milhões de pessoas. Então, como que a gente está trabalhando? Existem organizações que já têm essa distribuição e já estão em alguns locais fazendo um trabalho muito positivo já há anos. Então, por exemplo, o Edu Lira, que é do Gerando Falcões, ele é um dos nossos embaixadores e ele faz um trabalho sensacional em comunidades, né? Então, ele tem uma distribuição ali com jovens, formação de jovens líderes dentro da comunidade. Então, ele é um dos parceiros que a gente tem para poder ajudar a gente a distribuir esses audiolivros que a gente coloca ali gratuitos, né? Estou em conversa com o pessoal do Amigos do Bem, que faz um trabalho sensacional no Nordeste, para a gente poder levar isso como para os professores, para que eles se tornem multiplicadores e para que isso possa ir para mais de 10 mil crianças que estão no sertão, né? Isso, claro, a gente tem alguns pré-requisitos que a pessoa precisa ter o acesso à internet para que ela tenha isso no celular. Mas são distribuições que a gente acaba fazendo e nessas a gente está indo para casa de repouso, ampliando para hospitais, e tem outros públicos que são extremamente importantes, né? Como pessoas que têm deficiência visual e até mesmo dislexia. Então, essa distribuição hoje, por exemplo, quanto maior o número de ONGs e de organizações da sociedade civil que a gente tiver acesso, a plataforma tá para que todos possam usar. Então, isso é muito, muito bom para a gente também. Tá. Legal. Entendi. Bom, acho que estamos chegando aqui no final, né, Daniel? Olha, eu acho que a gente está chegando no começo de eu retomar minha infância e voltar de uma longa amizade e audiolivros. É o começo de uma eu vou longa te dizer, amizade. agora pensando nisso, lógico que eu tive uma relação privilegiada com a literatura pela sorte que eu tive da onde eu nasci.
Mas se você quer saber, eu acho que talvez a porta de entrada minha para a literatura, talvez de fato tenham sido os audiolivros mesmo, assim, nessa primeira infância, né? Acho que os audiolivros têm, dentre muitas funções, né, e muito valor por si só, mas tem também esse potencial de ser uma ferramenta de democratização do acesso à literatura, aos autores, a todo esse universo, uma ferramenta fantástica, né? E acessível a todos, porque basta ouvir, né? A gente tem muito orgulho dessa visão também, porque eu lembro de uma coisa muito importante. Eu sou um privilegiado por ter me apresentado à leitura, mas não sou um privilegiado de consumir livros na infância, uma série de questões aqui. Mas eu lembro exatamente isso, que de repente, quando surgiu as grandes Mag Store, né, a Saraiva Mag Store, Livraria Cultura, e eram lugares extremamente num espaço, em shoppings que não eram periféricos, e a gente começou, de uma certa forma, que houve um crescimento de venda de livros, lógico, porque a Saraiva e a Livraria Cultura mais que contribuiu, mas na minha infância era muito elitizada para que eu pudesse chegar perto, né? E o livro virou um item elitizado, e era estranhíssimo consumir livros que não fossem da biblioteca da escola ou da série Vagalume. Então, de uma certa forma, o audiolivro está ali, inclusive, para que você redescubra algo que não está numa prateleira em um bairro, na Livraria da Vila, que é um lugar super prazeroso de estar, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é distante dentro de uma grande safra de leitores brasileiros, né? Não, se você for pensar ainda a quantidade de municípios que nem livraria tem, né? E a livraria elitizada eles têm, né? E a dificuldade de distribuição de livros também, né? Aí, agora não, você tem um acesso, você tem uma ferramenta que, inclusive, te ajuda nos e-books, né? Porque ouvir e ler ao mesmo tempo te dá uma habilidade de compreensão muito grande. Então, a ferramenta do conhecimento, agora com o audiolivro da Toca Livros, ela tem aberto assim, fronteiras incríveis, né? A gente tem cada notícia, né, Azevedo, cada resposta e não é do leitor, é da pessoa que teve o primeiro contato com o audiolivro, que tem sido incrível, né? E a gente tá, eu tô muito emocionado, porque juntou duas paixões, a literatura e ao mesmo tempo o trabalho social com o Clube Digital de Leitura. Até um dos nossos outros programas aqui, o Educação em Liberdade, a gente teve o prazer de receber a Dolores Prades, que é uma consultora, você conhece? Uma consultora aí da revista Emília, né, consultora da Feira Internacional de Bolonha e tal. E a gente conversou bastante sobre essa coisa da leitura ser um ato coletivo, né? E agora, na pandemia, que está todo mundo confinado no mesmo espaço, né, como que a leitura pode ser também uma brincadeira de vários, e não um lugar para você se fechar no seu sozinho, no seu mundinho lá, né? Gosto de trocar. Eu acho só fechando aqui, uma coisa que eu acho importante é que o audiolivro ele não é um concorrente para o livro, né? Para o livro em papel, né? São duas formas diferentes de você apresentar aquela obra literária. Do mesmo jeito ainda que o mais teatro com esse cuidado artístico. O teatro também não é concorrente do livro, do cinema, não são concorrentes, eles são complementares, né? Então, são obras artísticas diferentes, né? E um vai levando o outro. Exato. Um vai levando o outro, assim, da mesma forma que eu pegar uma poesia da Hilda e declamar dentro de um audiolivro, eu levar esse conhecimento para ver a pontuação dela na escrita, né, aí isso vai levando, e ao mesmo tempo, né, como é isso escrito e como é isso declamado também. A gente tem essas opções que são bem bacanas também. Muito legal, muito legal. Beleza, acho que considerações finais aí, Cleiton, depois Marcelo, fazer um fechamento aí, daí o Daniel
encerra brilhantemente o nosso Tentáculos número 2. Em nome da literatura, eu, na realidade, eu quero fazer nem a consideração pela Toca Livros, eu quero fazer a consideração por vocês, manter vivo a memória da Hilda e do seu trabalho literário. Para mim, é um orgulho, sabe, de participar desse programa com vocês. Que maravilha. O orgulho é nosso. Para mim também, estou muito agradecido por essa oportunidade. Eu estou dentro desse movimento que a cada dia estou entendendo um pouco mais sobre literatura. Eu era um desses que tinha meio que me afastado dela, e chegou no mês que eu consegui ouvir 5 livros, eu falei, cara, isso pode ser muito legal, e está sendo muito legal. Agora eu vivo assim, ó, cheio dos livros, porque eu voltei a consumir os físicos, mas só que aqui dentro a gente tem mais de 2.000 audiolivros, ou seja, dá pra gente transformar o mundo que a gente está precisando, né? Desse lugar de tanta ignorância, só o conhecimento pode ajudar a gente desses próximos passos. Então, obrigado por essa oportunidade. Prazer imenso nosso. Então é isso. Então, eu queria agradecer a Toca Livros, Cleiton, Marcelo, queria agradecer também muito ao Renato Musa, parceiraço, e pedir para você que nos acompanhou até aqui, lembrando do nosso jabá tradicional, se inscrever no canal do YouTube, todas as informações da Toca Livros vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Também vamos pôr o link para o programa da Dolores, do Educação em Liberdade, que o Renato comentou. Então, inscrevam-se, curtam, comentem que livros da Hilda vocês iam gostar de ver, de ouvir em audiolivros. E é isso. Tentáculos encerrando por aqui. Abraços a todos. Tchau, tchau. Valeu. Até.